Olá, mais uma vez, boa tarde e mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, nós vamos começar com uma notícia alarmante. A cada dia, 3 crianças morrem afogadas no Brasil. E a maioria das vítimas tem entre 1 e 4 anos de idade. Cada dia, 3 crianças morrem afogadas no Brasil. O dado alarmante foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nos últimos 13 anos, mais de 70 mil pessoas perderam a vida dessa forma. E as maiores vítimas são as crianças com idade entre 1 e 4 anos. Essa, inclusive, é a segunda maior causa das mortes infantil no país. E o pior de tudo é que esse tipo de morte é completamente evitável. Primeiro porque acontece em ambientes conhecidos. Especialistas alertam que a grande parte dos afogamentos de crianças são registrados em piscinas particulares. Em seguida, aparecem as praias, lagos e rios. E o problema principal é a falta de supervisão, ou seja, o descuido dos pais e dos responsáveis com os filhos. Muitas vezes essa tarefa fica com outra criança, como o irmão mais velho. De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, o estado que apresenta o maior número de registros de mortes por afogamento no período analisado é São Paulo, seguido da Bahia, Pará, Minas Gerais, Amazonas e Paraná. Os números reforçam a importância de medidas preventivas, especialmente para os mais jovens, como dificultar o acesso às piscinas e outros locais com água, além de preparar as crianças para esse perigo, principalmente com aulas de natação. Olha, realmente é um número assustador. 3 crianças morrem afogadas por dia em média no Brasil. E como a gente acabou de ver aí também na reportagem, uma das principais formas de prevenção é a aula de natação, né? Isso acaba deixando a criança preparada para esse perigo. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso repórter, o Fernando Jesus, que está em uma escola de natação aqui em São Paulo e vai trazer mais detalhes sobre isso. Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar que o INSS divulgou, o atendimento presencial para vítimas dos descontos indevidos e esse atendimento vai acontecer nas agências dos Correios. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Os aposentados e pensionistas do INSS poderão procurar uma das 4.700 agências dos Correios em todo o país para verificar se houve descontos associativos não autorizados em seu benefício. O atendimento presencial é para quem tem dificuldade em usar a internet. Para os demais, o atendimento é feito pelo site e aplicativo Meu INSS e a Central 135, sem precisar sair de casa. O INSS já notificou 9 milhões de segurados que foram vítimas e que agora também poderão pedir o reembolso pelas agências dos Correios a partir do dia 30 de maio. É necessário levar apenas um documento de identificação oficial e caso o beneficiário não consiga comparecer a uma agência, o atendimento poderá ser feito por um representante legal mediante a apresentação de uma procuração autenticada. Neste caso, o acesso será restrito à consulta, sem possibilidade de alterações cadastrais. O atendimento estará disponível de forma contínua, sem prazo final para solicitações de ressarcimento. Mas o INSS reforça o cuidado com golpes. Nenhum funcionário está autorizado a ir até a casa do beneficiário. Se alguém aparecer dizendo ser do INSS ou dos Correios, é golpe. Atenção, hein? É golpe se alguém se identificar como funcionário do INSS. Vamos mudar de assunto agora para falar que o número de nascimentos de bebês no Brasil caiu pelo 5º ano seguido. E, além disso, os casais, melhor dizendo, estão optando por ter os filhos cada vez mais tarde. A repórter Kátia Fantin, lá do Rio Grande do Sul, vai contar os detalhes dessa história para a gente.
O número de nascimentos no Brasil continua em queda. Pelo 5º ano seguido, o país registrou menos bebês nascendo. Em 2023, o recuo foi discreto, mas revela uma mudança profunda no nosso modo de viver. Aqui no Rio Grande do Sul, quase metade dos bebês nasceu de mães com 30 anos ou mais. Isso mostra que muitas mulheres estão adiando ou repensando o momento de formar uma família. São várias as razões: o custo de vida, o foco nos estudos, no trabalho e o acesso mais fácil aos métodos contraceptivos. Mas por trás dos números existe algo maior, um novo jeito de olhar para a vida e para o futuro. Cada nascimento é sinal de esperança, de continuidade. Quando eles diminuem, também é um sinal de alerta. Essa mudança convida a uma reflexão sobre o que estamos priorizando e sobre o papel da família na construção de um futuro mais equilibrado. E olha só, agora um alerta, né? Já que nós ainda estamos no Maio Amarelo, mês de prevenção aos acidentes de trânsito. E a Bahia registrou o maior número de mortes no trânsito dos últimos 25 anos. Olha só que alerta. Quem traz as informações agora é o Cleiton Rodrigues. Em apoio à campanha Maio Amarelo de conscientização no trânsito, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, divulgou números alarmantes quanto às mortes no trânsito em 2024. De acordo com a SEI, foram 2.993 mortes em acidentes de transportes terrestres, ou seja, por dia, em média, 8 pessoas morreram no estado da Bahia devido a esses acidentes de trânsito. Um aumento de 5,1% em relação a 2023. Esse é o maior número de mortes em acidentes de trânsito em 25 anos aqui no estado. Os dados levantados pela SEI mostraram que, de 2000 a 2024, na Bahia, foram 50 mil mortes de acidentes de trânsito. Além disso, conforme a pasta, os acidentes também resultaram na internação de 15.809 pessoas no Sistema Único de Saúde. Deste número, 195 resultaram em óbitos. De acordo com os números, metade dos óbitos da Bahia no ano de 2024 ocorreram em via pública. Homens representaram 80% das vítimas fatais e 23% das mortes ocorreram entre pessoas com idades entre 35 e 44 anos. De acordo ainda com a SEI, 14% das mortes ocorreram com pedestres, 39% com motociclistas, outros 39,6% com ocupantes de veículos e os outros 7,4% restantes com ciclistas, ocupantes de ônibus ou triciclo. Um balanço divulgado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, Abramet, ainda mostrou que o número de vítimas de acidentes com motocicletas no estado internadas na Bahia em 2024 chegou a 12.888 pessoas. Segundo os registros, foram contabilizadas 5.949 vítimas em 2014, uma diferença de 117% em relação a esses 2 anos, um aumento. Especialistas apontam que esse aumento pode estar atrelado ao crescimento também nas vendas das motocicletas aqui no estado. E olha só, um caso aconteceu em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e viralizou nas redes sociais. Um biólogo que está viajando por lá, ele alugou um quarto, né? Mas dentro desse cômodo ele encontrou um ninho de aranhas marrons. Quem vai trazer os detalhes dessa história é a repórter Michele Veiga. Já imaginou você sair da sua casa para o seu destino, onde você alugou aquele quarto por aplicativo e chegar lá e estar cheio de animais peçonhentos? Pois é, foi o que aconteceu com um biólogo da região de Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina, quando ele foi ao Paraná. Ele alugou esse quarto através de um aplicativo daqueles que a gente aluga locais para pernoitar ou então para passar o dia, e chegou lá no Paraná. Acabou se deparando com um ninho
de aranhas marrons. Esse animal, inclusive, se uma vez aferir alguma picada a alguma pessoa, ou mordida, enfim, ela acaba necrosando e pode até ser algo que deixa a pessoa em estado mais grave. A situação aconteceu com o Christian Raborkis, que foi até esse local e acabou, no final das contas, dormindo, foi no carro, não quis arriscar. Quando ele chegou no quarto, abriu, estava tudo tranquilo, viu uma. Achou estranho, viu outra, foi procurar, tinha um ninho com mais de 10 desses animais peçonhentos. Portanto, o biólogo, acionou, claro, a plataforma, que até então não quis se pronunciar, e gravou um vídeo, colocou nas redes sociais, mostrando o ninho desses bichos. Ele acabou dormindo no carro por segurança, fez os seus compromissos e depois voltou para casa, mas fez essa denúncia. Vale a pena frisar, que está dentro do Estatuto do Direito dos Consumidores, no direito do consumidor, que você tem esse direito de reclamar, tem sim como protestar, desde que tenha provas, e o dinheiro deve ser reembolsado. No caso, a plataforma deveria ter assistido momentaneamente ali na hora, e ter colocado ele em outro lugar para pernoitar, não dentro do carro. Ele vai acionar os órgãos aí de defesa do consumidor em busca dos seus direitos, mas deve ficar bem atento. Sempre registrar tudo, documentar tudo para ter provas da ocorrência ali quando você sentir os seus direitos violados, principalmente nessas plataformas de aluguéis de quartos e casas que vêm crescendo no Brasil e muitas vezes dão bastante dor de cabeça. Ainda bem que ele se protegeu, não foi picado e o caso vai ser encaminhado aí para a justiça. E você que nos assiste deve se lembrar que ontem a gente noticiou aqui que um homem havia agredido uma mulher, a mulher dele, aliás, e ela estava grávida de gêmeos. Pois é, por causa das agressões, ela entrou em trabalho de parto e acabou perdendo uma das crianças, lamentável, E agora o agressor, que estava foragido, ele foi encontrado e preso pela polícia. Quem traz as informações é a Fabiane Dorta. Esse caso aconteceu no Mato Grosso do Sul. Foi montada uma força-tarefa em busca do suspeito pelas polícias militar e civil, incluindo agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher, que está à frente das investigações. O homem de 35 anos de idade, de nacionalidade venezuelana, foi encontrado ontem à noite em uma casa localizada na rua Filinto Miller, no bairro Jardim Santa Maria, aqui em Dourados. Ele é acusado de agredir no domingo a companheira, que estava grávida de gêmeos. Ela foi socorrida pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e no trajeto entrou em trabalho de parto. Um dos bebês nasceu morto e outro sobreviveu e continua internado junto com a mãe na unidade da mulher e da criança do HU-FGD, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. O quadro dos dois é estável. A mulher estava grávida de 7 meses quando deu à luz. O suspeito relatou à Polícia Civil que o casal está junto há 9 meses e nega que tenha agredido a companheira. Levado até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, em depoimento disse que teria brigado com o enteado porque o rapaz estava sob efeito de drogas, que a mulher teria passado mal durante essa confusão e que teria contado a ele que no dia anterior teria perdido líquido. Essa versão apresentada pelo suspeito é contestada pelo relato de testemunhas. A cunhada dele, uma mulher de 44 anos, e o sobrinho contaram à polícia que depois das agressões o homem teria voltado ao local e ameaçado os dois de morte. Diante disso, ele foi preso em flagrante, acusado de lesão corporal de natureza grave e aborto provocado por terceiros sem consentimento da gestante. O caso continua em investigação. E a gente começou essa edição falando do número alarmante
de afogamentos de crianças no país. Em média, a cada dia 3 crianças morrem afogadas no Brasil. E como a gente viu na reportagem também, as aulas de natação são uma forma de prevenção, de preparar as crianças para esse perigo. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, está em uma escola de natação que fica aqui na Zona Norte de São Paulo e vai trazer mais informações para a gente. Vamos ver ele aí no telão. Boa tarde, Fernando. Conta para a gente aí como acontecem essas aulas e a importância delas aí para ajudar as crianças. É isso mesmo, Kleber. Eu estou aqui em uma escola de natação que ela fica localizada na Zona Norte de São Paulo, e essa daqui é justamente a piscina onde acontecem as aulas de natação, e ela tem 2 profundidades. Aqui no começo dela, ela tem entre 1,15 m e 1,20 m de profundidade. Lá no final, entre 1,55 m e 1,70 m. E daqui a pouquinho, inclusive, aqui começam as aulas infantis. Mas agora a gente vai conversar com a professora Albertina, ela que é professora de natação aqui nessa escola. Albertina, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. E primeiro eu peço que você explique para os pais que nos assistem qual é a verdadeira importância de uma criança começar as aulas de natação. Boa tarde a todos, é uma alegria, uma honra receber vocês aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre afogamento, né? Então a gente vai começar dizendo que a partir dos 6 meses de idade até infinito, mas que hoje especificamente nós vamos falar mais sobre os bebês e a adaptação ao meio líquido, que seria de 6 meses a 4 anos de idade. Perfeito. E existe alguma restrição para começar as aulas de natação, ou qualquer pessoa, qualquer aluno pode começar a iniciar as aulas? Não existe, pelo contrário, é recomendável para todas as idades que seja realizada as aulas de natação, e é considerado também uma das atividades físicas mais completas. Então ela é bem procurada mesmo. Perfeito. E nas redes sociais, na internet, a gente vê muitos vídeos, por exemplo, de bebês, de recém-nascidos, que são jogados na água, e isso pode até parecer perigoso, mas no final a gente vê que, de um jeito ou de outro, esse bebê acaba nadando, né? Então, eu peço que você explique também qual é a metodologia ensinada, o que é passado para os alunos durante as aulas de natação. Certo, a gente tem uma metodologia própria, que chama Metodologia Que Nada para a Vida, onde a gente separa as crianças em 6 níveis, que começa pelo bebê, aí vem adaptação ao meio líquido, iniciação, intermediário e avançado. No começo, a gente trabalha mais a parte de respiração, flutuação, deslize e batimento de perna, que serve justamente para ensinar essa parte do instinto mesmo, da sobrevivência, né? Então a gente já começa na aula de bebê aos 6 meses, ensinando a respirar e essa autonomia na água. Não é que a criança vai aprender a nadar aos 6 meses ou até aos 4 anos. Ela vai aprender a se virar na água, ela vai aprender a respirar, que é a parte mais importante da natação para realmente evitar qualquer tipo de acidente. Quando a criança ela aprende a respirar dentro da água, ela já não morre mais afogada. Tá certo. E além de aprender a, de fato, nadar, as crianças elas criam uma certa responsabilidade fora da água, como, por exemplo, estar aqui num local como essa piscina e saber que ela não pode entrar sem autorização de um responsável, ou de, por exemplo, estar sozinha num ambiente de água. Elas criam esse tipo de autonomia e responsabilidade? Sim, isso é ensinado logo no primeiro dia de aula, a forma com que ela tem que entrar na água, a forma com que ela tem que descer para a piscina. Se ela tiver em uma praia ou algum sítio ou até mesmo num hotel, que ela não deve de maneira nenhuma entrar sozinha na piscina, porque, como a gente disse, eles têm o instinto da sobrevivência, mas eles ainda não sabem nadar. Eles conseguem se virar por um certo tempo, mas eles ainda não têm essa resistência muscular da distância, daquele tempo para tentar sobreviver. Então a gente realmente é uma educação mesmo. Até para os pais a gente explica e ensina que é importante nunca deixar, por mais que a criança saiba nadar, sozinha no ambiente com água. Perfeito, professora, muito obrigado por essas informações. Kleber, é com você no estúdio. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar aqui as aulas infantis e mostrar realmente na prática como tudo funciona.
Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí. Dicas importantes que o Fernando trouxe. Afinal, esse assunto, né, preocupa muitos pais e mães que nos assistem. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a Tenente Olívia, ela que é a porta-voz do Corpo de Bombeiros. Vai aparecer aqui também no telão a Tenente. Tenente, quero primeiro agradecer a gentileza de nos atender para falar desse assunto tão importante. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui podendo passar essas informações de segurança para vocês. E, Tenente, primeira coisa que eu queria que você comentasse é esse número assustador, né? Uma média de 3 mortes por afogamento a cada dia no Brasil, isso de crianças, principalmente de 1 a 4 anos. E o pior de tudo é que são mortes evitáveis. Essas mortes poderiam ser evitadas, Tenente? Com certeza, né? A gente não pode dizer todas, porque cada caso, mas com simples de segurança, boa parte delas podem ser evitadas. Não só medidas preventivas, né? Como o isolamento da piscina, essa criança está sempre sob supervisão, mas também, eventualmente, acontecendo um acidente, um dos primeiros socorros. Então, não só a prevenção salva vidas, como também o primeiro socorro ali, aquela vítima do afogamento também é capaz de evitar aí uma tragédia. E, Tenente, pela sua experiência, o perigo maior é nas residências, nas piscinas particulares ou nas praias e lagos? Onde o risco é maior para as crianças? Para as crianças, a gente tem um maior índice, assim, né, pela experiência e prática que a gente tem, realmente é em piscina, porque pelos adultos irresponsáveis acreditarem que é um local seguro e conhecido, muitas vezes a gente relaxa um pouquinho na supervisão. Mas é muito importante que, mesmo que seja uma piscina rasa, que dê pé, isso não significa que ela não vá ser piscina para um risco muito grande. Tá certo, então, dicas muito importantes aí que a Tenente acaba de passar. Nós acabamos de conversar com a Tenente Olívia, ela que é a porta-voz do Corpo de Bombeiros e falou sobre esse assunto que, como eu disse, preocupa muitos pais e muitas mães. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Olha só, vamos mudar de assunto agora, né? Porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. Caio, vamos começar com uma notícia quente, aliás, como todo dia a gente tem feito aqui, né? Afinal, o novo presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, está concedendo, nesse momento, uma entrevista coletiva, Caio, é isso? Exatamente, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, ontem no Parque São Jorge, né, foi votado pelo Conselho do Corinthians o impeachment do Augusto Melo, que teve que deixar o cargo imediatamente. Com isso, o Osmar Stabile assumiu o cargo e a gente vai ver agora um pouquinho da coletiva do novo presidente. E nós vamos realizar com uma gestão transparente, uma gestão que vai trazer benefício para o Corinthians. Nós queremos entender o seguinte, tudo que for bom para o Corinthians, nós estaremos juntos. Né? É benéfico para o Corinthians? É benéfico. Nós vamos trabalhar, manter aquele trabalho. Tá aí em primeira mão o novo presidente falando, e é bom lembrar que esse novo presidente, o Osmar Stabile, ele era primeiro vice do Timão, né? E por isso, ele quem assume de imediato, né, Caio? Explica pra gente. É isso aí, Kleber. Bom, para que nosso público conheça melhor um pouco do perfil desse novo presidente do Corinthians, a gente preparou aí uma matéria bem interessante sobre ele. Vamos ver. Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians após votação no Conselho Deliberativo. Assim, o seu vice, Osmar Stabile, é quem assume o comando do Timão até que a Assembleia Geral com os sócios do clube se reúna para votar o impeachment. Osmar é conselheiro vitalício do clube e figura conhecida na política do time há muitos anos. Stabile é empresário do ramo da indústria metalúrgica e sócio da empresa Band Steel. É conselheiro do Corinthians desde 2006. Ele foi vice-presidente de esportes terrestres durante a gestão de Alberto Dualib e se candidatou à presidência em 2007 e 2009, sendo derrotado por André Sanches ambas as vezes. Também foi candidato a vice nos pleitos de 2012 e 2018.
Membro do grupo União dos Vitalícios, Stabile se aliou a Augusto Melo em 2023, numa tentativa do então candidato de ganhar o apoio de veteranos da política do clube. O presidente em exercício do Corinthians ganhou notoriedade em 2019, quando assumiu ter financiado a produção de um vídeo que fazia apologia à ditadura militar, divulgado pelo Palácio do Planalto durante o governo de Jair Bolsonaro. Em nota, Stabile disse ser patriota entusiasta do contragolpe preventivo de 1964. O Estatuto do Corinthians não prevê uma data para a Assembleia Geral, mas a expectativa é de que seja feita dentro de um mês. Caso os sócios concordem com o impeachment, uma nova eleição será realizada com a participação apenas de conselheiros do clube. Além de Augusto Melo, os diretores e estatuários do Corinthians também deixarão seus cargos. Osmar Stabile deve anunciar sua nova diretoria nos próximos dias. Mas o departamento de futebol deve sofrer pouco impacto. Fabinho Soldado deve continuar com autonomia na condução das atividades do setor. Bom, e agora vamos falar de bola rolando, né? Porque hoje tem times brasileiros jogando pelas Copas Continentais, a Copa Sul-Americana e a Libertadores, né, Caio? É isso aí, Kleber. Vamos dar uma olhada então na tabela de hoje. Bom, a gente começa aí falando da Copa Sul-Americana, porque às 19 horas tem decisão valendo vaga para a próxima fase. Vasco contra Melgar do Peru. Eles se enfrentam aí em São Januário e quem vencer avança. Para o time peruano basta um empate simples, então por isso o Vasco deve ir pro tudo ou nada nessa noite. Um pouco mais tarde também tem outro grande desafio, mais uma decisão valendo vaga na próxima fase. Huracán da Argentina e Corinthians. Os dois times se enfrentam lá na Argentina e os hermanos já estão classificados. Para o Timão, uma vitória sela a classificação para a próxima fase, mas não pode vacilar, porque logo atrás vem o América de Cali querendo avançar também. Então, muita atenção nesse jogo do Timão, que promete bastante. Vamos falar aí agora da Libertadores, porque se o Corinthians está entre a vida e a morte na Sul-Americana, já na Libertadores o seu rival, São Paulo, está muito vivo. O tricolor paulista, que já está classificado, encara o Talheres da Argentina em um jogo que promete muito e aí provavelmente vai ser repleto de reservas pelo lado do São Paulo. Já o time argentino precisa da vitória para sonhar com a Sul-Americana e esse jogo é no Morumbi às 19 horas. E para encerrar os jogos de hoje, mais um jogaço que vale classificação. Botafogo e Universidade do Chile se enfrentam e devem fazer um dos melhores jogos dessa última rodada. Isso porque nesse grupo A tem 3 times que ainda sonham com a próxima vaga, por isso quem vencer está dentro. E essa partida vai acontecer no estádio Newton Santos às 21h30, Clever. Tá certo, então nós vamos acompanhar todos os jogos e no jornal das 18h30 a gente volta com mais informações, né, Caio? Com certeza, Clever. Tá certo, então muito obrigado aí pela participação. Valeu, até mais. E essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. Você que é de São Paulo, fique com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Paris. Até mais. Tchau.